Não. Olá, gente. Olá, quem está sendo. Boa noite, pessoal. Boa noite às pessoas que estão assistindo essa live, né? Hoje é dia 23, meu nome é Pedro, né? Para as pessoas deficientes visual, eu sou um homem negro, cabelo black, né? Nariz um pouquinho afinado, né? Olho puxado, boca grande. Estou usando uma blusa branca listrada e gravata azul. Hoje na Semana da Consciência Negra, a gente vai falar hoje no tema Advocacia Negra e o Mercado de Trabalho, né? E quando eu pensei nesse tema, né, eu fiquei pensando na dificuldade dos advogados negros, né? Nessa inserção, né? Na inserção, na manutenção, né? E no ponto final, né? Que é conseguir sua tranquilidade, né? Sua estabilidade no mercado, né? E eu pensei nessas três profissionais que estão aqui hoje, que são tops, né? Nossa, fora do comum, né? E vou explicar para vocês certinho sobre esse tema da ingressão, da manutenção, né? E da estabilidade, né? Eu vou começar apresentando primeiramente a Isadora, né? Doutora Isadora, né? A doutora Isadora é advogada, especialista em cidadania, né? Digital influencer, né? Ela é especialista em direitos de política pública, advogada e feminista, tá, gente? E militante nas causas de deficientes visuais, tá? E dos outros deficientes também. A segunda palestrante que está aí, né? Com muita alegria que eu falo também, a amiga pessoal, é a doutora Dandara. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada de Venda Nova, né? De enfrentamento à violência contra a mulher advogada também, e ela é especialista em debates de gêneros e diversidades. E a última também, a minha querida também, a amigaça, né? A doutora Cris, né? Que é advogada há 37 anos, né? É presidente do Instituto Aruna, vice-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, conselheira seccional e assessora jurídica. Gente, eu gostaria de dar a palavra, primeiramente, para a Isadora, né? Para a gente falar sobre essa dificuldade de inserção no mercado, né? Que ela que está começando agora, que ela é advogada júnior, né? Ela vai saber explicar para a gente, vai falar para a gente as dificuldades, as nuances dela. E ela tem um tema também, que cada um teve que escolher um tema, né? Quem está assistindo a live está vendo que tem uns temas abaixo, né? A Isadora vai falar das vivências e desafios profissionais dos advogados pretos com deficiência. Te passo a palavra, Isadora. Isadora, seu áudio está mudo. Agora foi. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Perdão, acho que agora foi. Se não tiver problema técnico, não é home office, né? Então, ótimo, Isadora, dá para te ver e te ouvir. Ótimo, boa noite. Vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, tenho cabelo black, curto, estou usando óculos de armação vinho, batom vinho, um fone de ouvido só de um lado branco para poder acompanhar aqui, uma blusa verde com detalhe preto, atrás de mim tem um armário branco. Queria agradecer o convite do Pedro, agradecer as doutoras Dandara e a doutora Cristina pela partilha de hoje, e também a OAB, né, pelo convite e pela abertura para esse espaço, para a gente poder dialogar. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, mas eu acho que não tem como falar sobre o mercado de trabalho sem falar de diversidade, sem falar de justiça, né? Já que a gente está falando
também de direito. Então, eu começo a minha fala perguntando se é possível existir justiça sem o protagonismo da advocacia negra no Brasil. Eu acho que as meninas poderão falar um pouco melhor sobre isso ao longo da conversa, mas eu acho que não se fala de justiça sem que haja diversidade, né? E aí, o que eu entendo por diversidade? Eu acho que a gente pode enxergar a diversidade como equilíbrio, como um ambiente plural com espaço para todos os tipos de perfis profissionais. E aí aqui cabe perfis de pessoas negras, perfis de pessoas LGBT, perfis de pessoas com deficiência, enfim. Eu acho que a gente só vai ter diversidade na prática quando a gente olhar para o lado e ver advogados e advogadas diversas aí trabalhando junto com a gente, né? E aí, é óbvio que eu vou puxar sempre a sardinha para deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, né? Tenho baixa visão. E quando a gente pensa em mercado de trabalho, a gente percebe que ainda existe um desequilíbrio, né, em relação a oportunidades. Pensando em deficiência, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, e aí aqui um parênteses, porque a gente tem dados sobre deficiência do último IBGE, do censo, né, de 2010, só que já não são dados atualizados. Teve essa pesquisa aí nacional de saúde que saiu em 2019, mas ainda a gente carece de dados, né? Porque não dá para pensar em política pública, em solução, em igualdade, sem que a gente tenha o real entendimento, assim, de quem são as pessoas que a gente está falando. Então, tá, essa pesquisa de 2019, ela vai revelar que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos tem algum tipo de deficiência. Isso significa que são mais ou menos 17 milhões de pessoas, 17,3 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, é muita gente, né? Outros dados de 2019 vão revelar que a cada 10 pessoas que buscavam um emprego, 7 estavam fora do mercado de trabalho. Então, é complicado. A diferença, pensando em desigualdade, né, pensando nesse desequilíbrio, a diferença também vai ser percebida na questão salarial. Enquanto as pessoas com deficiência recebiam o salário médio de R$ 1.639 mensais em 2019, o rendimento médio das pessoas sem deficiência era de R$ 2.619. Ou seja, a renda do primeiro público com deficiência é muito menor do que a renda do segundo público sem deficiência. Era 2/3 menor, né, essa renda. E aí, vocês vão falar, a gente está falando de direito e a gente tem uma legislação extremamente completa, robusta, e a gente tem a lei de cotas, né? A lei de cotas, será que ela vai resolver esse problema? Eu acho que não, mas, de acordo com essa lei que está vigente desde 1991, as empresas com mais de 100 funcionários devem destinar um percentual das vagas a pessoas com deficiência habilitadas ou reabilitadas. O quadro funcional tem que ter de 2% a 5% de pessoas com deficiência empregadas. Só que, na prática, a história é outra, porque o desemprego e a informalidade, pensando em pessoas com deficiência, é muito grande. Estou falando igual a Maritaca aqui, mas é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Segundo os dados mais recentes da Relação Anual de Informações Sociais, divulgados pelo Ministério da Economia, dos 46 milhões de vínculos de emprego formal, somente 486 mil estavam direcionados a pessoas com deficiência. Ou seja, isso é menos de 1%. Então, a gente tem menos de 1% da população de 17 milhões de pessoas com deficiência empregadas hoje.
tá, que esses dados são do ano passado, mas pensando em pandemia, a gente sabe que teve uma evasão aí gigantesca também, pensando em mercado de trabalho, né? Porque quando a gente vai pensar em descarte de pessoas, a gente pensa primeiramente em descartar pessoas negras, por causa do racismo estrutural, e pessoas com deficiência, porque não se considera que essas pessoas elas vão ser capazes, que elas vão gerar lucro, enfim, né? Capitalismo. Motivos: falta de acessibilidade, que impede um acesso amplo aí a mercado de trabalho por pessoas com deficiência. E aí isso vai desde o momento da candidatura. Então, por exemplo, se eu estou no meu LinkedIn procurando uma vaga de emprego em um escritório, muitas vezes eu me deparo com um site que é inacessível, um site que não vai me dar facilidade, né, em navegar ali para sozinha fazer a minha inscrição, fazer uma ficha, enviar meu currículo, enfim, isso já está me excluindo desde o momento da primeira etapa, que é se inscrever. Outra coisa que impede esse acesso, que dificulta esse acesso, é o preconceito baseado tanto no racismo quanto no capacitismo, né? Quantas vezes a gente vê aquela velha frase assim, esse recomenda-se boa aparência. E qual que é a boa aparência ainda aceita aí pela sociedade de forma geral? É a aparência de uma pessoa branca, magra e sem deficiência, né? E de preferência hétero, de preferência homem, porque também se você for mãe, você vai ter problemas. Isso também vale para, pensando em acesso à advocacia, enfim, a gente estou falando de uma forma geral, mas sempre voltado para a advocacia. E o capacitismo, né? O que é o capacitismo? Ele é o preconceito por motivo de deficiência. Então, vai se considerar que a pessoa com deficiência ela tem uma doença que ela vai ser resumida apenas à lesão que ela tem ali. Então, vão achar que essa pessoa é incapaz, que ela não vai dar conta de exercer aquela profissão ali. Que eu já estava dando uma lida assim sobre relatos, né, de advogados com deficiência, e eu li um advogado falando assim que perguntaram para ele como é que ele ia ter acesso às provas de um processo se ele não estava vendo. Então, assim, não se considera que existem outros caminhos para que a gente tenha esse tipo de acesso. A tecnologia, enfim, pouco se conhece sobre deficiência. E o capacitismo, assim como o racismo, ele é estrutural, porque é uma forma de discriminação, né? Outra coisa que limita o acesso ao mercado de trabalho são os ambientes despreparados para receberem pessoas com deficiência. Então, se você chega no escritório, beleza, você passou por todo aquele processo de inscrição e passou na OAB, que é uma prova difícil, né? A prova da OAB não é fácil. Estudar para a OAB não é fácil. E para quem tem deficiência é mais complicado ainda, porque a forma ainda de ensinar muitas matérias ainda é muito visual. Então, você já teve todo aquele perrengue gigantesco para chegar até ali. E aí você vai chegar num escritório feliz para trabalhar e muitas vezes não vai ter um ambiente preparado para te receber. Então, no meu caso, que eu preciso de computador com leitor de tela, que é um programa que vai falando para mim tudo, né, assim, que eu estou fazendo tanto no celular quanto no computador, se esse programa não tiver instalado no computador, eu não vou conseguir trabalhar. Se o PJE estiver inacessível ao meu leitor de tela, eu não vou conseguir trabalhar. E aí, lembrando que esses sistemas, eles são pensados inicialmente para pessoas sem deficiência. Então, o PJE em si, ele foi pensado para as pessoas que enxergam. Hoje, já estão sendo feitas algumas mudanças, mas, assim, muito o que melhorar. Pensando nisso, segundo a própria OAB, em 2021, haviam, em média, 1.200 advogados com deficiência visual no Brasil. Mesmo a gente tendo esse número significativo, né, de profissionais com deficiência, a inclusão ainda é motivo de se pensar, né? A gente precisa pensar que a gente precisa melhorar esse ponto.
diante de todas as coisas que eu já falei, né? Capacitismo, falta de acessibilidade, etc. Porque a partir do momento que você se torna advogado, você vai ter que lidar com outras barreiras, que são barreiras tanto atitudinais aí, de falta de conhecimento, de falta de compreensão do que é a própria deficiência, quanto de acessibilidade, como eu já citei aqui. E aí, além de ser advogado, muitas vezes a pessoa com deficiência vai ter que ser expert em TI, porque o PJE, como eu já comentei, ele não foi pensado inicialmente para usuários com deficiência visual, apesar de ser processo eletrônico e a gente já pensa em facilidades, porque no papel a gente não conseguia ter tanta liberdade de trabalhar tendo deficiência, né? Mas o PJE, ele ainda apresenta algumas questões, assim. Eu brinco que tem que ser técnico em TI, porque muitas vezes você tem que pensar em 3 caminhos diferentes de se fazer a mesma coisa para que dê certo. Ou então, pedir ajuda. Eu faço parte de grupos de advogados com deficiência visual para trocar esse tipo de figurinha mesmo, assim, olha, não estou conseguindo protocolar, como é que você faz? Qual navegador que você usa? Porque, às vezes, vai dar certo com o Chrome, mas não vai dar certo com o Mozilla. Então, é só trocando com outras pessoas que já passaram por esse mesmo problema, você vai conseguir ter uma solução. Então, é meio que se virar nos 30 ainda. E aí, pensando em racismo e deficiência, né, a gente sabe que, quando a gente pensa nessas 2 formas de discriminação, a gente tem um aumento de vulnerabilidade, né? Então, um advogado negro, ele vai ter muito menos oportunidades hoje no mercado de trabalho. Sei que a gente está avançando, enfim, mas ainda a gente olha para o lado e não se vê ainda nos lugares de representatividade, e menos ainda se vê enquanto pessoa com deficiência ocupando esses espaços. E aí deixo a pergunta: quantas pessoas com deficiência, quantos advogados com deficiência você conhece? Quantos advogados negros com deficiência você conhece? A resposta sempre é ai, não sei, ao ai conheço um só, enfim. E aí, em uma sociedade constituída em uma maioria de pessoas negras, e a gente sabe também que existe uma grande parcela da sociedade negra com deficiência, essa falta de representatividade é sintomática do racismo e capacitismo estrutural, né? E aí eu abro a minha fala para a doutora Cristina, para a Dandara, para a gente continuar conversando. Boa noite a todos. Eu peço licença para poder, depois dessa fala de impacto, né, da doutora Isadora, complementar o que ela disse. Meu nome é Dandara, é um prazer estar aqui com vocês esta noite. Agradeço o convite, né, do nosso amigo Pedro, que com muito carinho elaborou todo esse encontro de qualidade que aqui estamos partilhando hoje. E antes de começar, Isadora, a ponderar a respeito da sua fala, eu gostaria de, na oportunidade, saudar as nossas ancestrais, porque eu acho que tudo que nós fazemos no nosso cotidiano e, sobretudo, para ressaltar a nossa ancestralidade, resgatar as nossas raízes, se devem aos nossos ancestrais, às nossas ancestralidades. Então, dentro da figura feminina, eu saúdo Teresa de Benguela, saúdo Dandara de Palmares, saúdo Jovelina Pérola Negra, Elza Soares e Lúcia Capoeira, que é a minha mãe, minha mentora. Eu aproveito a oportunidade para saudar todas essas mulheres na presença de cada um de vocês que estão nos assistindo. Gente, eu peço licença para falar que eu conheço a senhora Lúcia, doutora Lúcia, viu? Uma mulher espetacular, tá? E uma honra, tá? Você está falando o nome dela aqui, me emocionou, só para dar um salve para ela também, gente. Muito, muito obrigada, Pedro, pelo carinho, mas eu não poderia deixar de registrar, porque a minha força vem da ancestralidade, da força da minha mãe.
Então, iniciando o tema propriamente dito, e já complementando a fala da doutora Isadora, a questão da acessibilidade é uma barreira gigantesca que ainda nos impede de alcançar espaços de poder. E eu acho que hoje aqui nós viemos falar sobre isso, o acesso da população negra a espaços de poder, né? O mercado de trabalho é um espaço de poder que nos foi tirado no início em que se aboliu a escravatura. O negro, ele era tido como mercadoria, e essa mercadoria tinha como paga comida, chicote e serviço. E quando houve a formalização legal da abolição da escravatura, o Estado simplesmente tocou aquela negrada para a margem da sociedade. Então, se hoje nós temos dificuldade de ter acesso a espaços de poder no âmbito profissional e, sobretudo, na área do saber, nas áreas de ascensão social, né, cargos de chefia e de prestígio, se dá essa inércia do Estado, que em nenhum momento se preocupou em instituir políticas públicas para extirpar, né, para poder mitigar aí todas as dificuldades que a população negra sofria naquela época, a exemplo, a questão de moradia de qualidade, educação digna, ainda que básica, tudo isso nos faltou e ainda nos falta. Pode parecer que não, mas ainda nos falta. Então, essas mazelas foram se perpetuando como uma grande bola de neve. E com tudo isso, quando nós falamos dessas dificuldades de acesso a esses espaços de poder, é porque, desde os primórdios, né, o que sobrou à população negra, que ainda no Brasil é a maior parcela da população, foram os subempregos. As escravas que permeavam ali a casa grande, como cuidadoras, né, como babás, elas se tornaram as domésticas de agora. Os trabalhadores braçais das lavouras, eles se tornaram o pessoal da construção civil de outrora, e é esse lugar que eles ainda querem que nós ocupemos. Então, quando a Isadora fala que ainda há dificuldade de acesso do negro, e, sobretudo, do negro deficiente visual, do negro que sofre gordofobia, do negro que sofre preconceito por ser pertencente à classe LGBTQIA+, é porque toda essa carga que nos compõe incomoda a branquitude, e eles querem nos manter neste espaço, num espaço de subalternidade. Eu tinha escolhido, para poder falar aqui dentro desse tema, né, da advocacia negra e o mercado de trabalho, a questão do desafio da mulher negra para quebrar estereótipos de gênero e raça. E liga diretamente com o que a doutora Isadora está falando, porque quando uma mulher negra como eu, pele retinta, estou aqui de mega ré, mas tenho o cabelo crespo e uso minhas tranças, né, para ressaltar a minha ancestralidade nos tribunais, quando eu chego num tribunal e ainda que eu não me apresente, ainda que eu esteja com as vestimentas formais, se eu chegar ali para poder girar a catraca de entrada, eu preciso me esforçar muito mais do que uma irmã branca para que eles me vejam como advogada. Eles podem me ver como parte, eles podem me ver como testemunha de um processo, mas como advogada seria uma das últimas opções que eles me veriam ali. Por quê? Porque desde a época da abolição da escravatura, e eu vou ser repetitiva aqui, criou-se um estereótipo de que o negro ele está atrelado a tudo que é servidão, mas não a espaços de poder. Eles esperam que eu seja a menina que vai atender no balcão,
a moça que vai servir o cafezinho, mas eles não esperam que eu atravesse a cancela e vá despachar direto com o juiz, porque eu sou advogada da causa. Isso ainda causa uma estranheza. E por que não nos causa estranheza pessoas brancas em espaço de poder? Porque eles naturalizaram aquele espaço para pessoas brancas. Por que me causaria estranheza? Por que causaria estranheza em vocês que estão assistindo aí de casa? Se deparar com a Isadora num tribunal fazendo uma sustentação oral brilhante, ainda que com todas as dificuldades de uma pessoa que é deficiente visual, mas de forma brilhante, simplesmente por ela ser negra, deficiente visual, não ter o cabelo, né, nos moldes que eles desejam, porque o nosso cabelo, a nossa raiz, é algo que mexe muito com o imaginário. Eu penso que com o imaginário, para não acusar aqui sem causa, mas eu penso que mexe demais com o imaginário desse pessoal aí. Eles esperam que o nosso cabelo esteja arrumado, né, que é o que eles costumam dizer. Ela deveria escovar esse cabelo porque o cabelo dela não está arrumado. E aí, quando a Isadora fala na questão de acessibilidade, né, e de ter oportunidade, nós conseguimos ver de forma muito clara que essas oportunidades não chegam para a população negra e, sobretudo, para a mulher negra, que para quem tem um pouquinho de letramento racial, quem não tem precisa procurar saber, e nós precisamos também falar muito sobre isso. A mulher negra, ela está na base da pirâmide. Nós estamos abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem negro, e ali estamos nós. Por que nós estamos ali? Temos que refletir sobre isso. Porque a emancipação da mulher negra, se a emancipação da mulher branca foi difícil, da mulher negra foi 3 vezes pior. E nós ainda não estamos totalmente emancipadas, nós começamos a caminhar a passos lentos agora. Porque eu costumo sempre, sou muito curiosa, costumo sempre ler e estudar algumas coisas, e algumas coisas me causam uma estranheza muito grande. O nosso Brasil é um Brasil gigante. A população negra corresponde a mais da metade dessa população. As mulheres negras correspondem a mais da metade da população de mulheres, mas nós somos também líderes no ranking de subempregos, de desempregos, de vítimas, no ranking de serem as maiores vítimas que sofrem violência doméstica e no âmbito familiar. E todas essas negligências, por muitas de nossas irmãs, são tidas como normais. Isso acontece também no ambiente de trabalho, porque muitas vezes a mulher negra ela precisa se sujeitar a certas situações para que ela não perca aquele emprego, para que ela não perca aquela oportunidade. Enquanto a doutora Isadora nos trazia dados aqui sobre o quantitativo de deficientes visuais existentes na nossa sociedade, sobretudo inseridos no meio jurídico, eu fiz um pequeno levante para pesquisar qual é a porcentagem de advogados negros no Brasil. Nós ainda ocupamos 1% dessa população, e isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Então, assim, acho que nós estamos construindo um caminho, mas precisamos aumentar a nossa rede. E essa rede, ela só vai aumentar com apoio entre nós mesmos, recrutando para dentro dessa rede de apoio pessoas brancas antirracistas. Porque não adianta que eu fale do racismo para o Pedro, que é negro, e tem conhecimento e consciência, né, racial, para a doutora Cristina, que vem de uma luta de mais de 30 anos, para a Isadora, que embora tenha começado a caminhar agora no direito, já tem em si incutido um conhecimento racial grandioso e importante. Eu preciso falar para os meus amigos brancos, eu preciso falar para advogados brancos, para que eles confiem e nos deem oportunidade, porque, infelizmente, o estereótipo que se criou é que o negro ele está fadado, por sua condição racial, ao infortúnio, à falta de inteligência, ao diabólico, ao que não representa bondade ou inteligência.
Quando se pensa, por exemplo, em um advogado de sucesso, em uma advogada de sucesso, a primeira coisa que vem ao imaginário das pessoas é uma pessoa branca, porque, infelizmente, o racismo estrutural faz com que, de forma bem reiterada, crie-se no imaginário daquela pessoa já um estereótipo pré-definido. E aí, quando você apresenta um advogado bem-sucedido negro, uma advogada bem-sucedida negra, aquilo ali causa estranheza nas pessoas. Quem de vocês aí que nos assistem nunca foram em um hospital ou em uma consulta com um advogado, e quando a secretária pede para que você adentre na sala do profissional, quando você se depara com uma pessoa negra, você já fica pensando assim, nossa, que diferente. Não é diferente, não deveria ser diferente. A verdade é que poucos chegaram, mas nós estamos construindo um caminho para que outras pessoas cheguem. É isso. Eu vou abrir para a doutora Cristina aqui, porque senão eu vou me emocionando e vou falar muito mais sobre isso. Doutora Dandara, doutora Isadora, doutor Pedro, como eu disse agora, antes de começar a nossa live, vocês são meus filhos, né? Todos. Eu adoto todos os jovens negros nesse mundo como meus filhos. Eu tenho a filha Mor, mas tenho vocês como meus filhos. Vocês duas foram brilhantes na exposição que vocês colocaram. E principalmente primeiro ponto, ancestralidade. Tudo que tu ponderaste, Dandara e Isadora, isso é uma discussão que o movimento negro faz há muitos anos em relação a essa situação que o jovem negro se depara quando ele se insere no mercado de trabalho. A condição da deficiência, a condição de gênero, e quando se fala na mulher, sobretudo na mulher negra, eu sempre digo que são 3 vertentes de opressão, que são elas, raça, gênero e classe social. Quando tu falaste na base da pirâmide, nós sempre colocamos o jovem negro nesse patamar. Quando se fala em advocacia, principalmente, é nisso que nós somos totalmente vulneráveis, estamos fora do contexto histórico da advocacia. Quando tu falaste agora da questão da medicina, podemos retratar essa situação de preconceito quando falamos na própria advocacia. Ontem eu estive num evento lindo em Contagem, inclusive sou fã número 1, eu sempre digo isso para eles, para daquela subseção, e eu contei a minha história brevemente para eles. E eu vou fazer questão de relatar novamente a minha história. Eu sempre conto que o meu mentor de toda a minha história na advocacia é o meu pai. Meu pai era um homem negro, ele era atleta, ele era jogador de basquete, e ele resolveu, durante o casamento, fazer uma faculdade de ciências contábeis. Nessa época, eu tinha 7 anos de idade, e sempre que ele falava em contabilidade, ele falava em advocacia, porque ele entendia que o contador não vive sem o advogado e o advogado não vive também sem o contador, dependendo da área que ele atua. E um belo dia, conversando com ele, eu disse assim, eu quero ser a tua advogada. E ele disse assim para mim, para poder ser a minha advogada, tu vai ter que estudar muito, mas eu vou te proteger. E eu não entendi aquele eu vou te proteger. Infelizmente, aos 15 anos, eu perdi esse meu mentor, né? Essa pessoa que, para mim, era o impulso, era a minha vida. E aos 15 anos, eu conversando com a minha mãe, na situação de viúva, uma dificuldade grande, um inventário em que o advogado simplesmente fraudou o inventário, ficou com todo o valor correspondente ao fundo de garantia do meu pai. Eu lembro disso perfeitamente com 15 anos. Eu disse para minha mãe, eu vou advogar, mais do que nunca, em homenagem ao meu pai, eu vou advogar. E ela me disse,
pode ir, eu te darei essa força e ele estará te protegendo. Quando, aos 17 anos, eu entrei nos bancos acadêmicos, quando eu enfrentei, dizendo bem assim, eu posso falar, enfrentei os bancos acadêmicos, eu deparei numa situação em que eu era a única negra dentro de uma sala de aula, no curso de Direito, da PUC do Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, sobretudo. E aí eu fui entender por que meu pai falou, eu vou te proteger. A partir daquele momento, aos 17 anos, eu comecei a enfrentar o racismo acadêmico. E quando me formei, eu enfrentei o racismo do Poder Judiciário. É muito sério o que nós enfrentamos. Pegando toda a fala de vocês duas, em que se agrava cada uma na sua situação, a gente percebe o quanto precisamos lutar por nosso espaço no âmbito da OAB e junto ao Poder Judiciário. Por que eu digo no âmbito da OAB, doutora Dandara e doutora Isadora? Por que eu falo, doutor Pedro? Porque nós, para estarmos aqui, vocês, eu sou da época, como eu sou formada há algum tempinho já, né, lá no Rio Grande do Sul, a minha OAB era 19.471. 19 mil. Como eu quis vir para cá e eu queria fazer a minha advocacia em Minas Gerais, a minha OAB pulou de 19 mil para 180. Então, vejam bem, se eu relatar para vocês o número da minha OAB no Rio Grande do Sul, que deve estar em 200 mil também, vocês imaginam quantos anos eu enfrento esse preconceito que vocês falam. Quando eu resolvi, quando eu me formei, foi linda a minha formatura, no PUC, eu recebi a minha carteira da OAB. Hoje, vocês enfrentam um exame. Então, vocês vão entender o quanto avança essa questão do racismo estrutural. Vejam bem, se naquela época, há mais de 30 anos atrás, eu poderia entrar para a OAB me formando apenas, recebendo com a toga, recebendo e já recebendo a carteira. Hoje, o jovem negro que faz o curso de Direito, ele ainda precisa submeter a um exame da ordem. Então, cada vez mais, essa estrutura ela vai ficando fortalecida para se proteger contra o negro. Se proteger contra o negro e se proteger contra o negro. Nós não queremos a população negra fazendo direito. Nós não queremos a população negra fazendo medicina. Então, vamos criar esse Deus. Muito bem. Vai ter gente me condenando, vai dizer, pô, mas não é por causa disso que foi criado o exame da ordem. Eu sei que não foi. Mas vejam bem, esse exame da ordem, cada vez mais, como foi muito bem mencionado pela doutora Dandara, ele é mais um impeditivo para o jovem advogado negro. Ele não só, para ele chegar, para poder ingressar no Poder Judiciário, ele precisa, primeiramente, submeter um exame que, por muitas vezes, ele não passa. Ele fica anos tentando. Eu conheço hoje, eu fiquei sabendo que tem uma menina que fez o exame 7 vezes. E ela já é uma pessoa deprimida, porque 7 vezes ela submeteu o exame da ordem e ela não conseguiu entrar. E eu perguntei a ela, qual a dificuldade maior? Eu não tenho dinheiro para me preparar para o exame da ordem. Então, as dificuldades são tão grandes para nós, população negra, e no âmbito da OAB, no âmbito da advocacia, nós somos... eu até poderia usar a palavra perseguida pelo racismo estrutural. Esse racismo que não nos abre porta, que não nos permite entrar. Mas aí, eu acho que as pessoas que estão aqui, os jovens principalmente, que estão nos ouvindo, eles querem ouvir de nós 3, de nós 4, vou incluir o doutor Pedro, eles querem ouvir um incentivo. Tá, mas tudo isso que vocês disseram para mim até agora, eu já sei.
que eu sei que nos coloca em situação de subalternidade, eu sei. A jovem mulher negra vai dizer assim, eu também sei que eu estou na base da pirâmide, mas eu preciso sair, socorro, eu preciso sair. E isso nós ouvimos muito, né, doutora Dandara? Nós ouvimos muito, né, doutora Isadora? Verdade, doutora Cristina. A mulher negra, ela está sempre pedindo socorro, porque ela, como tu bem disseste, como a Isadora bem disse também, nós enfrentamos a violência obstétrica. E aí eu trago o meu querido amigo, doutor Lúcio Almeida, quando ele diz que quando nós nascemos, nós somos resistentes. Lembra, doutor? Ele dizendo isso? Então, o jovem negro que faz o curso de Direito, que termina esse curso de Direito, ele passa a ser um resistente no âmbito do Poder Judiciário. Ele tem que entrar, ele precisa ingressar para sobreviver. E muitas pessoas, e aí eu falo das instituições, não entendem isso. E aí eu me reporto à história que tu contaste. Lá no início da nossa história, quando fomos abandonados à própria sorte, e ninguém lembrou que essas pessoas queriam sobreviver, precisavam de um emprego, porque sem emprego não há condições. Nós precisamos sobreviver por meio de emprego. Muito bem, é um direito constitucional. Mas esse direito constitucional ainda nos é negado. E aí, há uma necessidade. Qual é a alternativa, doutora? Falem qual a alternativa. O que eu fiz na minha vida? Eu vou contar a minha experiência. E até não tem uma receita de bolo, né, doutora Cris? Não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Doutor Pedro, até eu quero que controle meu tempo, porque eu também vou falar como a doutora Dandara, que cuide, porque eu gostaria também de... Não, a gente está com tempo, pode Segundo a aí. minha filha Mor, eu falo demais, mas eu vejo assim, o que eu fiz na minha vida quando eu terminei e estava com a carteira da ordem? Sentei com a minha mãe, com o meu irmão, que era, ele era militar, o meu irmão, ele fez o CPOR, nem sei se existe isso ainda, e ele disse assim, olha, mano... Existe. Existe? Ele Existe. disse assim, tu vais ter que fazer estágio para poder ingressar, para poder iniciar. Só que, assim, no nosso mundo negro, estágio, para nós, não é solução. Porque, veja bem, depende, nós temos alguns de nós nos consideramos privilegiados, porque nós temos pai, mãe, temos pessoas que podem nos ajudar, que são funcionários, filhos de funcionários públicos, mas e aquele que não tem? Aquele que não tem o pai e mãe atrás, aqueles filhos que é o normal, o que é natural, os filhos de mãe solo, da mulher negra. Como se vê a mulher negra? Mãe solo, preterida pela sociedade, por 3 opressões que ela sofre. E aí, como é que essa pessoa vai, diferentemente de nós, fazer estágio? Não, eu não quero estágio, eu quero emprego. Eu agora, com a carteira da OAB, já que eu lutei tanto, eu quero ingressar, me inserir no mercado de trabalho. Mas como eu vou me inserir no mercado de trabalho se eu enfrento uma sociedade extremamente racista? E a nossa, a brasileira, ela é específica. Ela é uma sociedade que nos impede, e até pouco tempo se falava em racismo velado, ou então se ouvia que não existe racismo. Aí tu entras num órgão, diz que tu é preterido, que tu sofre racismo, e as pessoas dizem assim, é mimimi. Como esses dias eu ouvi um professor dizer que falar sobre diversidade, falar de outras coisas, é mimimi. Então, os nossos choques, quando se ouve uma barbaridade, como diz na minha terra, quando se ouve uma barbaridade dessa, a gente entende o quanto nós precisamos aumentar, intensificar essa nossa luta. O que eu fiz? Naquele quadro, já órfão de pai, com uma mãe que amava 5 filhos, mas que não tinha tido a oportunidade de ingressar na academia. Eu resolvi entrar para o serviço público. No Rio Grande do Sul, o advogado negro, na Bahia, ele até consegue,
Mas o Rio Grande do Sul, ele leva anos e anos, porque no primeiro, se tu resolves abrir um escritório de advocacia, não, eu vou abrir um escritório de advocacia, não, vou acabar com essa história. Vou ser lá no Sul, tu entras, tu abre teu escritório, tu convidas as pessoas para entrar e eles ficam procurando o advogado. Cadê o advogado? Eu quero falar com o advogado. Por favor, sente e espere. Aí eu entrava dentro da sala, a pessoa ficava na espera, e depois de 1 hora ou meia hora, a pessoa batia na porta, eu quero falar com o advogado. No momento que o senhor entender, que o senhor perceber que o senhor tem uma advogada na sua frente, eu vou lhe atender. Então, as coisas são agressões, e eu não falo em micro, são agressões diárias que ainda sofremos. Eu, com mais de 37 anos, eu ainda enfrento uma sala de audiência, de entrar e o juiz perguntar se a senhora é parte. Se não, doutor, eu sou advogado, com licença, estou sentando no meu lugar aqui. Então, é difícil. Mas temos que ter soluções, doutora Dandara, doutora Isadora. Eu resolvi entrar no serviço público, mas hoje em dia, vindo, isso é uma coisa que eu contei, foi de 30 anos atrás, mas vamos para hoje, vocês, a existência, exame da ordem, passado no exame da ordem. Eu acho que eu, por exemplo, se eu fizesse e fosse reprovado uma vez, vou na segunda, vou na terceira, vou na quarta, e na 10ª não interessa, eu entraria e ponto final. Mas também, ao mesmo tempo, eu exigiria das instituições cursos. E isso nós estamos fazendo atualmente. A Comissão da Igualdade Racial, atualmente, está lutando por isso. Estamos lutando para que se consigam convênios, descontos, e isso nós já fizemos, inclusive o doutor Chalfun é um que proporcionou os convênios. Então, nós estamos lutando por isso. E esses que já compõem, que já estão no âmbito da ordem, esses advogados negros, que são muito poucos, nós temos que lutar por espaço para que esses jovens ingressem e se insiram no mercado de trabalho. Se o exame da ordem é a dificuldade, vamos atrás, vamos criar cursos para o exame da ordem e facilitar a entrada desse jovem negro. Não, mas não é só o jovem negro que quer, não é só o jovem negro que tem dificuldade. Muito bem, não é só o jovem negro, mas, assim, uma comparação. Vamos olhar de 180 mil inscritos, acho que tem mais, né? Acho que agora o número deve ser maior, né, doutora? Eu acho que a gente deve estar chegando no 226, quase 230 mil inscritos. Isso, nós estamos bem próximos já. Exato. Então, vamos fazer um estudo, uma pesquisa, quantos negros tem? Aí tu vai fazer sua comparação. Por quê? É que eles não estudam, eles não têm capacidade, aquilo que a doutora Dandara expôs e que a doutora Isadora expôs. Ninguém olha para as nossas deficiências. Ninguém olha para esse preterimento que nós temos. Ninguém olha para essa falta de inclusão. E isso eu parabenizo, e parabenizo com todas as minhas forças. Para quem me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa de agir politicamente. Até o doutor Sérgio Leonardo uma vez me corrigiu. Não, tu é uma pessoa política, sim. Mas, veja bem, essa gestão, quando fala em incluir, ela está tentando, de todas as formas, incluir. A possibilidade de nós estarmos falando, de colocando os nossos problemas por meio de YouTube, numa escola respeitável. Inclusive, quero agradecer muito o doutor Walter, doutor Pedro, por estar aqui. E essa nova gestão, ela está possibilitando que se fale, que se exponha. E nisso, doutora Dandara e doutora Isadora, eu acredito que vocês possam me dizer, vocês podem até me interromper e dizer o que fazer. O que eu vejo muito a minha filha fazer, porque ela tem a idade de vocês, o que ela fala muito é no marketing jurídico. Até eu peço que vocês me digam, esse marketing jurídico, isso ajuda? Porque na minha época, isso não existia. Era abrir no escritório uma máquina de escrever, vão dizer, nossa, essa advogada é jurássica. Mas fazer o quê, né, gente? Assim, a máquina de escrever chegava no balcão, tudo era físico, processo físico. Tinha que se analisar
para saber se naquele momento eu já teria que entrar com uma ação, eu teria que analisar o processo no balcão. E aí tu ouvia suspiros, espirros, tosses, para a gente sair do balcão. Hoje, mesmo que se fale, doutora Isadora, que se fale mal do PJE, hoje houve um avanço, embora tardio, houve um avanço em relação ao acesso ao poder de justiça. Mas assim mesmo, nós, população negra, ainda enfrentamos problemas. O marketing jurídico não é para qualquer um também. Assim, quando a obrigação do advogado jovem, quando ele se forma, ter celular, e um excelente celular. Eu tenho dinheiro para isso? Alguém vai me dar o celular para eu poder entrar? Bom, doutora Cristina, eu vou até te interpelar isso aí, quando você fala um celular bom, né? Tendo visto a atualidade, né? Tem celulares aí hoje que chega a 18 mil reais, né? Exatamente, doutor. Exatamente, doutor Pedro. Então, como é que um jovem advogado, recém-aprovado na prova da ordem, faz uma aquisição tamanha? Eu falo tamanho assim, que é um investimento gigante. Você vai comprar um carro com um valor desse. Né? Mas isso que a doutora Cristina está dizendo, Pedro, é justamente para demonstrar como que a segregação ela começa em pequenas doses. Entendeu? Eu posso falar de experiência pessoal minha mesma. Quando eu entrei para a faculdade, a minha mãe, servidora pública, municipal, e mãe solo, né? Eu tenho pai vivo, tenho até contato, mas minha mãe é mãe solo. Ela me criou com o esforço exclusivo dela. E aí a questão toda era a seguinte: minha filha, eu vou pagar sua faculdade, porque, infelizmente, a nossa realidade, quanto jovem negro, quanto jovem de periferia é essa, o nosso ensino fundamental não foi uma base tão sólida, tão rica, para que a gente pudesse, com facilidade, ingressar nas federais. Ainda que eu tenha feito o cursinho pelo pré-UFMG, com esses convênios com o servidor do Estado, eu sei que eu fui privilegiada nesse quesito, porque várias outras pessoas que vieram de escola pública junto comigo, muitas não tiveram esse acesso. Então, eu lembro que a época da faculdade era o seguinte: a minha mãe falava assim, olha, nós vamos pagar a mensalidade, e xerox, livro, essas coisas, nós vamos ver como que nós vamos fazer, porque, assim, tudo demanda muito dinheiro. E aí, à época, eu não trabalhava fora, mas eu era ótima manicure. Então, eu fazia unha para fora, eu tinha minhas clientes fixas para poder pagar no mês, para eu poder ter o dinheiro do xerox, do lanche. Eu fazia trabalhos para colegas de classe que vinham de uma realidade de que estudavam à noite para poder trabalhar o dia inteiro. E aí, eu conseguia me manter nesse potencial para poder ter dinheiro, ter recurso para xerox, para trabalho, essas coisas. E não onerar tanto a minha mãe, porque, além dela ser a cabeça de casa, tinha essa responsabilidade toda comigo. Arrimo de família, né? Ela era arrimo de família. E aí eu lembro que quando eu estava já em meados do curso, eu pensei o que a doutora Cristina disse: eu preciso passar num concurso. Não estou trabalhando, vou ter que dar um jeito. E aí consegui, passei num concurso no Estado, como auxiliar administrativo. E até terminar a graduação, eu fiquei trabalhando aí, porque eu não tinha ainda coragem de advogar sozinha, de me mostrar como advogada, por essa insegurança de não achar uma rede de apoio, não achar pessoas que eu podia falar assim, olha, aqui eu sou servidora pública, mas dá para fazer um estágio? Nem no estágio da faculdade eu tinha esse acesso, porque geralmente eu já chegava para as aulas em cima da aula. Quando ia para a parte do núcleo de prática jurídica, eu já tinha meu grupo, eu precisava que as meninas começassem lá, ia atendendo os clientes, e eu pegava sempre depois. Eu me formei na faculdade e, mesmo formada, eu fiquei 3 anos sem advogar, porque eu não conseguia espaço
para poder atuar na área que eu queria, que era a área criminal. E para atuar na área criminal, eu acredito que em todas as áreas, mas sobretudo a criminal, porque eu acredito que depois da vida, a liberdade é um dos direitos mais importantes que nós temos, né? Levando aí em consideração a dignidade da pessoa humana, eu tinha muito medo de arriscar a liberdade de alguém sem ter a prática real de um processo criminal. E aí eu fiquei 3 anos naquele limbo, sem conseguir entrar, distribuindo currículo para tudo enquanto é lugar. Fiz algumas tentativas em grandes escritórios de Belo Horizonte, cheguei a ser aprovada em algumas etapas, mas eu percebi uma coisa que eu já disse aqui, é um relato próprio meu. Essas empresas, esses grandes escritórios, eles não querem a figura de uma mulher negra atrelada àquela marca de sucesso, porque não é o estereótipo que eles buscam. Eu poderia, sim, fazer um serviço externo lá dentro. Eu poderia fazer petições, eu poderia outorgar para eles todo o meu conhecimento jurídico, as minhas fundamentações, deixar para eles já pronto todo o esquema de uma sustentação oral brilhante, mas quem sustentaria as minhas ideias seria um homem branco ou uma mulher branca com o padrão de beleza europeu que ainda O é o famoso padrão que estereótipo, né? E Dandara, eu acho importante essa fala, porque eu acompanhei você falando, você fazia o trabalho dos seus colegas na faculdade. Então, fazia. Você desprendia seu conhecimento para gerar renda, para sobreviver dentro da faculdade, entendeu? E isso é de fato. E você vai, e dentro desses grandes escritórios, você está lá emprestando o seu conhecimento, e o rosto que vai estar sendo visto não é o seu. E assim, Normalmente a Pedro, assinatura eu não vai ser assim. conheço vários amigos brilhantes, negros, alguns brancos, que trabalham em escritórios, em grandes escritórios, mas que eles nunca foram para uma audiência. Eles só estão ali nos bastidores. Eu tenho um amigo que a tese defensiva dele foi para o STJ. Eles conseguiram a aprovação de votos por unanimidade em um caso totalmente complexo, mas o rosto que recebeu as congratulações não foi o dele. O nome dele não foi nem citado. Isso é muito sério. E aí eu trago esse relato, mas para chegar em um fim, porque eu acho que também, embora nós estamos partilhando aqui das nossas dororidades, a principal importância de partilhar as nossas dororidades é encontrar um link para que a gente possa sair desse abismo. E o link que eu encontrei para poder sair desse abismo, dessa frustração, foi a rede de apoio. Eu tinha um amigo que ele já tinha um escritório, ele falou comigo o seguinte: você não tem conhecimento técnico, né? Prático, mas o seu conhecimento técnico é foda. Vem trabalhar comigo como associada no meu escritório, mas te prometo que eu vou te remunerar da forma que você merece e vou te dar a oportunidade. Eu falei, olha, eu vou porque eu preciso aprender. Ele, não, eu vou aprender com você. O escritório já estava consolidado, mas ele acreditou no meu potencial, acreditou muito mais que a mim mesma. Eu confesso que nem eu achava que eu conseguiria. E aí, o que eu fiz? Eu fui trabalhar com ele, trabalhei com ele um tempo, depois eu abri o meu próprio escritório. E aí, qual que foi a minha jogada aí? Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, olha, eu formei para ser advogada, eu não quero ter o direito como uma segunda opção de renda, eu vou me dedicar de forma exclusiva, eu vou viver do direito, e hoje eu vivo do direito, mas eu quero fazer o seguinte, eu coloquei para mim que eu nunca mais ia permitir que outras pessoas, sobretudo pessoas com a realidade próxima à minha, e sobretudo mulheres, passassem pela dificuldade que eu passei. Então, eu criei uma rede de apoio, onde eu consigo fazer parcerias com diversas outras advogadas em início de carreira. A gente pega de forma conjunta os casos,
Elas pegam, eu dou mentoria para elas, ou então nós pegamos em conjunto mesmo as ações e nós vamos esticando aí essa nossa rede de apoio. E isso é importante porque em toda palestra que eu dou, em todo bate-papo que eu dou, eu falo da importância, doutora Cristina, da gente gerar o black money. Vamos consumir de pessoas negras. Vamos fazer com que pessoas negras alcancem o espaço de poder, valorizando o trabalho delas. Isso é tão verdade, porque é tão verdadeiro o que tu estás dizendo, porque a gente não pode subestimar a nossa inteligência. Nós somos extremamente capazes, nós somos assim, e isso, pessoas antirracistas, elas valorizam. Há uma necessidade muito grande, e aí eu peço ajuda à OAB, não peço ajuda, mas peço a esse princípio da inclusão seja efetivado nessas questões desses grandes escritórios, deles realmente praticarem, cometerem práticas antirracistas. Os grandes escritórios, a gente sabe quais são aqui em Minas Gerais, mas eu também os conheço no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, por mais que se fale da questão do racismo lá ser perverso, existem já escritórios com um trabalho de antirracismo já em relação aos jovens negros, jovens portadores com deficiência, doutora Isadora. Lá existem também grupos, existem determinados escritórios que fazem e contratam. Então, é importante, a advocacia, para mim, sempre foi o único objetivo profissional em minha vida. Quando eu ingressei para o serviço público, eu optei por um cargo que não me impedisse da advocacia. Eu queria estar no cargo e, ao mesmo tempo, advogando. Então, lá no Rio Grande do Sul, na Procuradoria-Geral do Estado, existe o procurador de Estado, que ele não pode exercer, né? E o assessor jurídico, que pode exercer a advocacia. E eu vou contar um fato para vocês. Como mãe negra, depois, com 30 e poucos anos, eu resolvi casar legalmente, casei com um homem negro, e resolvi também, em seguida, além de ser mãe, eu já tinha realizado o sonho de ser advogada, mas queria também ser mãe. E eu sabia que eu colocasse essa criança no mundo, o que ela poderia enfrentar em relação ao que mais dói em nós, que é o racismo. As pessoas entenderem que o racismo dói, acham até engraçado, mas dói. Ele dói porque ele lesiona e ele mata. Então, o que eu resolvi? Enquanto eu não era mãe, eu advogava de manhã, de tarde, de noite. Mas quando eu passei a ser mãe, eu tive que adaptar a minha vida à minha filha. E aí veio aquela questão da mulher negra, né, se posicionar, ser independente e poder advogar para também fazer parte da sua renda. Eu entendi assim, eu vou advogar. E vou contar um fato engraçado, em uma situação que a mulher negra, quem me conhece já sabe dessa história. Lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos as audiências, eram geralmente as audiências da área de família, que foi a área que eu mais resolvi adaptar o cargo de assessor jurídico no Estado com a advocacia. Então, as audiências, eu sempre procurava adaptar meu horário de almoço ao horário da audiência. Então, dá umas duas. A audiência era 1h30, e eu pedia para a juíza acelerar, rápido. Geralmente, eram juízas que eu conhecia. Doutora, eu só tenho meia hora para fazer essa audiência. Não, tem testemunha, doutora. Não, vou ouvir rapidinho. E era assim. À noite, existiam as nossas audiências, eu não sei se continua lá, no mesmo horário, porque faz 5 anos que eu não advogo no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos audiências de juizado especial à noite, doutora Isadora, doutora Dandara. E um belo dia eu já tinha minha bebê, já tinha 2 anos de idade, e ela precisava, eu não tinha com quem deixar minha filha. Não tinha.
Minha mãe estava doente e eu não queria deixar com qualquer pessoa, levei a minha filha a uma audiência, para vocês verem a dificuldade que nós temos. Aí eu vejo, já coloco essa dificuldade, tanto nas mulheres negras como nas mulheres não negras. Mas o fato de ser uma mulher negra, à noite, com uma filha, os olhares são muito piores do que uma mulher branca entrando com uma criança dentro de uma sala de audiência. E, com certeza, eu já fui recebida com cara feia. Naquela época, era o advogado, né? Era o juiz leigo que fazia a audiência. Entrei com a filha, coloquei a Gabriela sentadinha numa cadeira e iniciei a audiência. Essa audiência, o colega estava irritadíssimo, era um homem branco, pose, ele já me viu do outro lado e já não gostou. E era um caso estressante. Eu disse, doutor, vamos fazer um acordo. Eu vou resumir porque vamos fazer um acordo, doutor. Eu disse assim, olha, seus clientes voltaram felizes da excursão, era uma excursão. Já ouvi essa Voltaram história, felizes, hein? arrumaram namorado. Já está sabendo dessa história, né, Pedro? Arrumaram namorado. Ele chegou e bateu na minha. A senhora está brincando comigo. Que absurdo que a senhora está dizendo. Era só o que me faltava. E aí, ouvimos uma voz, não biga com a minha mãe. E esse não biga, vocês entendem o quanto a gente luta, as barreiras que nós enfrentamos. Eu era mãe, não mãe solo, mas eu era mãe, e naquele momento eu era solo, porque não tinha quem cuidar, meu marido trabalhava à noite, e aquela criança ali já presenciando e já defendendo. Eu precisando defendê-la, mas naquele momento ela defende. E assim é o jovem negro. O jovem negro, ele luta pela vida dele e ainda, em determinado momento, ele precisa defender os que estão próximos dele. E é o que tu está fazendo, doutora Dandara. A necessidade de nós ajudarmos quem está próximo e nós, um sobe e dá a mão. Esse é o lema que nós temos. Nós que chegamos até aqui, nós temos obrigação. E isso eu falo para aqueles que estão nos ouvindo. Não só negros, mas não negros, de ajudar esses jovens. Eu tenho conversado muito com o Dr. Marcelo Collins sobre isso. A necessidade de nós trazermos o jovem negro para dentro da Comissão da Igualdade e saber do que ele precisa. Então, nossos primeiros passos, qualificá-lo. Isso. Então, nós nos colocamos à disposição, doutora Dandara, doutora Isadora, nós nos colocamos à disposição para tirar dúvidas. Eu, com meus 30 anos, quer saber como é que se faz uma peça? Eu recém iniciei a advogar, quer saber? Nós criamos um canal de dúvidas na Comissão da Igualdade Racial. Então, aquele jovem negro que tiver, que está bem, eu vou enfrentar a advocacia, eu vou entrar no escritório, vou encarar, vou ser corajoso, mas eu não sei nem iniciar uma petição, porque muitas vezes na academia o ensino não é tão qualificado, porque nós temos isso, nós ainda enfrentamos isso, porque o que eu tenho para pagar é para essa universidade, e nem sempre o conceito é bom. Então, nós temos que nos qualificar. Qual é a nossa luta? É real. Colocar esse jovem dentro da pós-graduação. Ontem participei de um lançamento da ESA e o doutor Walter brilhantemente expôs cursos de graduação que vão ser abertos. Nós vamos lutar por essas vagas para o jovem negro. Vamos pedir descontos. E aí eu já estou fazendo aí lançando a proposta, né? O nosso jovem negro poder fazer esses cursos de pós. Então, doutora, eu acredito... Pois não, doutora. Pois não. Não, só porque isso que você fala é muito importante, dar esse suporte no início, né, de carreira desses jovens advogados, porque a gente tem uma sensação muito estranha quando se forma e quando pega o convite, a carteira do exame de ordem, assim, o que a gente vai fazer agora? Porque, pensando em jovens advogados negros, né, a gente não tem, em nossa maioria, boas recomendações, porque a advocacia, principalmente aqui em Belo Horizonte, em Minas, né, que é muito
família tradicional brasileira É ainda. bem elitizado, isso mesmo. Se você não tiver indicação, você vai ter muito mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Existe uma autocobrança muito grande em relação a mulheres negras, que é essa questão da síndrome da impostora de nunca se achar suficiente, porque o olhar da sociedade para a gente é esse, de não encarar a gente como perfeitamente capaz de ocupar, né, como a Dandara falou, essas esferas de poder e mercado de trabalho sendo uma dessas. E vem esse sentimento mesmo de vazio, esse sentimento de o que eu vou fazer agora. Às vezes, continuar estudando é caro mesmo, porque também se você não tem uma especialização, se você não tem, né, uma pós-graduação, seu currículo não vai ser tão visto aí com bons olhos, assim, você precisa se destacar o tempo inteiro, e sendo uma pessoa negra, tendo deficiência também, a gente precisa se destacar 2 vezes mais, 3 vezes mais, então esse apoio, ele é muito importante. Só voltando aqui uma questão que eu tinha comentado do PJE, de forma nenhuma, eu acho que a gente avançou muito, a gente tem avançado muito. Acho que a tecnologia é a nossa aliada, principalmente pensando em pessoas com deficiência. Imagina para uma pessoa com deficiência cega, na época dos processos físicos, em sua maioria, ter que, muitas vezes, transcrever esse processo para Braille, e Braille dão muitos volumes assim, de material. Assim. Então, o PJL vem para dar uma facilitada enorme, né, gigantesca nessas questões de praticidade mesmo, mas a gente precisa pensar em projetos que sejam direcionados a um público diverso. A gente começou falando de diversidade, e aí pensar num sistema realmente acessível, pensar num sistema compatível com as ferramentas que pessoas com deficiência vão utilizar no dia a dia para poder exercer o trabalho delas com autonomia. A gente precisa também de programas de diversidade dentro dos escritórios, dentro das universidades, para poder oferecer tanto oportunidades de emprego para pessoas diversas, quanto para capacitar essas pessoas. Então, a iniciativa, né, da nossa comissão, ela é importante também de se abrir para tirar essas dúvidas, porque esse sentimento de inquietude, de vazio, ele existe, a gente está sendo o tempo todo testado, assim, será que a gente dá conta? Será que o que eu estudei foi suficiente? Então, pensando que a gente é operador do direito, que o nosso papel ainda tem um peso ainda maior, porque a gente tem uma responsabilidade de ser porta-voz de outras pessoas, é a gente que tem que cobrar mesmo, assim, é a gente que tem que pensar em soluções e estar de acordo, falar, olha, você sabe que existe essa lei aqui, essa lei brasileira de inclusão, que fala de acessibilidades, que fala de diversidade, existe a lei de cotas, cobrar para que essa lei seja, né, colocada em prática, enfim, porque a gente está assim na linha de frente, né? É isso mesmo, Isadora, certíssimo. Com certeza. E colocar essa experiência, eu acho que nós fomos, nos posicionamos de uma forma, espero que nós tenhamos contribuído para as pessoas que nos assistiram, porque até para nos ouvir, até para que a gente consiga fazer um evento desse, nós já encontramos barreiras. Nos ouvir, entender que nós não estamos pedindo socorro, nós estamos pedindo que as portas sejam mais abertas. Nós somos qualificados para isso. Nós estamos aqui oferecendo uma mão de obra, como operador de direito, como foi muito bem dito aqui, mas somos qualificados. Esses dias eu fiz uma palestra para uma empresa privada, e foi questionada essa história da qualificação. Vocês lembram daquela CEO que foi cancelada porque ela disse que não colocava
funcionários negros, porque ela entendia que eles não eram suficientemente qualificados. Estava nivelando por baixo. Eu lembro. Então, as pessoas têm que entender, tentem, cometam práticas antirracistas, procurem nos testar, vocês vão se surpreender. Nós somos capazes, nós somos inteligentes, nós temos condições, e nós estamos aí na luta. Se existe uma pós-graduação, eu vou procurar uma universidade que me proporcione desconto e eu vou fazer essa pós-graduação. Então, coragem, nós temos. Qualificação, estamos aí, nós estamos. Eu vejo já, eu estou me surpreendendo muito, e isso é uma palavra errada, até não é questão de surpreender, porque é natural não nos colocar, como disse, foi bem dito pelas minhas colegas que antecederam, que é natural não nos colocar em alguns lugares. Mas hoje, já pensem, e se houver algum colega advogado com um escritório de sucesso, já existem advogados negros, jovens, que falam inglês fluentemente, que são especializados em áreas que nós... Olha, esses dias eu descobri uma colega que era especializada em direito ambiental, falava inglês e francês. E ela era uma jovem negra retinta. E aí, o que você está fazendo? Vou ter que partir para o meu escritório. Doutora, estou criando meu escritório, meu CNPJ, e eu vou à luta. E vou meter a minha cara em fundação, em todos os lugares aí, e oferecer meu trabalho. Então, por favor, os advogados jovens que têm aí, vocês têm uma mulher... Mas Cristina, só te interpelar, porque o interessante, cheguei num ponto muito que eu queria, né? Você está trazendo um relato que a Dandara falou há poucos, né? Pela falta de acesso, ela teve que começar e por conta própria, né? Criar uma rede de apoio, né? E sim, tem vagas, sabe? Eu sou advogado num escritório corporativo, entendeu? E, nossa, olha a competência, olha a doutora Dandara, gente, olha a competência da doutora Dandara. Se eu tivesse um escritório criminalista, com A certeza. doutora Isadora, Doutora nessa área Isadora, nova, nossa... eu adoro. Assim, Tudo. é fora do comum. Não, assim, eu penso que a prova do OAB é para selecionar. Então, quando a gente é aprovado, a gente tem êxito nessa prova, né? Já prova que a gente tem capacidade, né? Exatamente. Não é qualquer um que passa na prova do OAB. Não é a prova que qualquer um passa. Não É uma das provas mais difíceis do Brasil, né? Continuamos sendo um número muito pequeno. Eu tenho acompanhado aí as entregas das carteiras. Sim, e como é que fala que... 2, 3, 4. Qual que é a justificativa para falar que a gente tem capacidade? Por isso que eu trouxe vocês aqui, entendeu? Qual que é a justificativa? Entendeu? O que está acontecendo? Eu gosto de problematizar, né? É esse racismo estrutural, doutor Pedro. É o racismo estrutural. Mas como vocês enchem o saco com esse papo? Isso é a palavra lá da minha terra. Não, nós não estamos enchendo, nós vamos falar e vamos falar muito. Se incomodou, se está incomodado, é isso. É como disse a Robin DiAngelo. Eu estou aqui para causar desconforto. E tomara que, ouvindo nós quatro jovens negros, nós jovens, né? A senhora também é jovem. Olha, não sou tão jovem, mas, assim, nos ouvindo, as pessoas vão entender o porquê que não se vê, como disseram numa empresa privada, mas não é. O problema não somos nós que não contratamos negros. Nos ajudem, tragam negros. Aí uma pessoa chegou e disse assim, não, vocês é que têm que procurar. Vocês é que têm que fazer essas pessoas entrar no quadro de vocês, de funcionários. Nós estamos prontos. Eu já não estou abrindo... Eu já estou aposentada, mas ainda advogo. Mas eu vejo assim, o jovem, ele precisa se fortalecer. A dica que eu dou é fazer exatamente o que esses jovens que estão aqui comigo hoje estão fazendo. Criar rede, pegar a mão do outro, ajudar. Se tem vaga aberta, posta, encaminha.
ajuda. Ah, tem um curso tal, olha, fulana, olha, Isadora, Dandara, tem um curso de especialidade de direito esportivo. Vamos fazer? Ah, mas não é minha área. Mas vamos fazer. Ah, tem um curso aberto sobre direito do... Sei eu, vamos... Porque agora está abrindo, vocês viram que o mercado de trabalho está abrindo diversas áreas. Isso. Então, vamos encarar. E eu vou fazer uma pós. Ó, vou fazer. A minha filha não está querendo que eu vá, né? Mas eu vou ter que ir. Que o direito de 1980, vocês imaginam... Ele já é bem diverso de hoje. Ele pode ter sido muito bem dado. E eu não esqueço, eu quero de uma história da prática, não sei se vocês têm essa cadeira. Tiveram? Tem, não. Tiveram. A cadeira de prática civil. Vocês tiveram? Vocês têm? Eu tive sim, né? Não com essa nomenclatura, mas acredito que tive sim. Acreditem, se quiserem, no que eu vou contar para vocês. O professor de prática ele disse assim: quando vocês se formarem, isso é um professor que já deve ter morrido, porque se eu ainda estou aqui já faz 30 anos, aí ele é desembargador, porque a PUC do Rio Grande do Sul contratava, os professores todos eram desembargadores, eram juízes, e ele disse assim: comprem um terno da melhor qualidade, uma camisa de seda, que naquela época a seda era baratíssima, era caríssima, desculpa, e aí um bom sapato, e vão fazer as suas audiências, para não serem confundidos com indigentes. Aí ele olhou para mim e disse: procure ajuda para que deem para a senhora, para que lhe um terno. Eu até me engasgo, porque essa visão eu tenho até hoje. De todos os outros colegas, ele entendeu que os pais dariam. E eu teria que pedir para um colega... Alguém. Então, vocês veem o que é aquilo que se chama de racismo, naquele momento me doeu. Mas para ele, ainda dando mais correção monetária para esse racismo, na primeira audiência, eu não fui. Eu fui com um terno e cheguei na sala e o juiz perguntou: a senhora veio acompanhada de advogado? Então, hoje, nós temos que acabar com isso, nós temos que nos impor, chegar na sala de audiência. Boa tarde, doutora, eu sou advogada da parte da autora, porque eu já chego assim, sou advogada da parte autora e a audiência vai começar agora, assim que eu faço. É isso mesmo, doutora Cristina. E, infelizmente, a gente tem que ser um pouco mais arregado na nossa fala e tomar o nosso protagonismo. Exatamente. Porque uma juíza negra conduzindo uma audiência, ela não é só uma mulher negra, ela nunca será só uma mulher negra. Um advogado negro sustentando suas razões em um tribunal, ele nunca será apenas um homem, quanto mais apenas um homem negro, porque o acesso a essas estruturas de poder, né, traz conosco todos os nossos ancestrais, traz conosco todos os nossos irmãos que anseiam pelaquela ascensão. E abre portas também, né? E, sobretudo, abre portas. Ocupem, né? Isso mesmo, mais que isso, abre a possibilidade das pessoas entenderem que nós podemos ocupar os lugares que nós quisermos ocupar, desde que nós tenhamos as oportunidades que precisamos para ocupar aqueles lugares. Então, eu vejo que essa nossa discussão aqui hoje, essa ênfase da nossa negritude, né, tem espelhado muitas pessoas, tem refletido em muitas pessoas, e isso é o que eu chamo do fenômeno do espelhamento. Nós somos reflexo para outros jovens, para outras pessoas que estão tentando galgar um lugarzinho ao sol dentro do direito, dentro do judiciário e em outras profissões também nas esferas de poder, e eu acho que nós temos que fazer da nossa ascensão, da nossa representatividade, uma arma potente para ajudar que esses irmãos
possam subir, porque eu acredito que, embora nós todos sejamos de famílias diferentes, a nossa história ela vai acabar convergindo em um ponto, que muitos dos nossos ancestrais deixaram de realizar sonhos, desejos, abriram mãos de várias coisas para que nós chegássemos aqui hoje onde nós estamos. A minha mãe é prova disso. O sonho da minha mãe, uma irmã, na verdade, de 12 irmãos, né? Filha de uma mãe interiorana, tradicional, a minha mãe, ela foi vista por muito tempo como a rebelde da família, porque ela não quis se casar jovem, ela quis estudar, e o desejo dela era ser advogada. Só que a minha avó não tinha condições, ela era mãe de 12 filhos, minha mãe veio para Belo Horizonte, as minhas tias bem novas, mas todas já casadas com filho, e minha mãe resolveu estudar para poder tentar uma realidade diferente para a família dela, tentar dar um orgulho diferente para a mãe dela, que não fosse simplesmente o legado de reprodução, de ser mãe, de ser servil, né? E aí ela se formou, se tornou professora, é apaixonada por lecionar, pela docência, mas o sonho motriz dela seria ser advogada, e ela não conseguiu, porque infelizmente a gente sabe que ainda hoje o curso de Direito é um curso bem elitista. E aí ela se vê realizada por meio de mim, que sou advogada hoje. Então, eu acho que esse ponto talvez seja um ponto comum entre todos nós, porque muitos dos nossos ancestrais abriram mãos de muitas coisas para que nós chegássemos aqui hoje. Então, eu acho que esse legado, esse dever, é o que nós temos para poder partilhar com todas as pessoas. Nós precisamos, sim, fomentar, crescer e acender essa rede de apoio. Eu já me coloco, assim, plenamente à disposição de todos que estão aí nos assistindo, os jovens que estão tendo essa live, né, como um ponto, um gás novo para poder buscar. Busquem, nunca deixem de buscar, porque assim como diz, né, em suas letras brilhantes, Emicida, o que nós temos é nós mesmos. Não tem outro jeito. Nós temos que aumentar essa rede. E como que essa rede pode ser expandida? Você está aí para poder fazer exame da ordem? Começa a seguir no Instagram, eu, Pedro, Cristina, eu deixo à disposição meu WhatsApp. Eu sempre na época de prova de ordem, quem está mais próximo de mim, quem tem os contatos, eu sempre dou um macete. O pessoal sempre me pede para poder fazer linha do tempo, né, de petição, onde que entra cada recurso, porque, assim, na faculdade, a gente, infelizmente, nem todo mundo consegue ver com clareza o andamento do processo, e a prova da ordem te cobra isso. Quem tem recurso para pagar um cursinho, que vai te mostrar lá como pintar vadimeco, como fazer marcação, como criar essa linha do tempo, está salvo na prova da ordem. Eu tive essa experiência e eu sempre digo isso, que eu só consegui passar na prova da ordem porque eu consegui pagar um cursinho. Eu não, minha mãe. Ela tinha um dinheirinho, ela falou assim, olha, eu guardei esse dinheiro aqui para você poder e fazer um curso online. Eu falei, mãe, eu não posso fazer um curso online, eu preciso de um curso presencial e o curso que eu olhei é tanto. Ela falou, então vou inteirar, mas tem que passar nessa prova, porque a gente não tem mais dinheiro. E é isso, a nossa realidade é essa. É essa. E eu já ia para o cursinho, eu não queria nem lanchar com o pessoal, ficar pensando, gente, eu só tenho esse dinheiro aqui, é o recurso que eu tenho. Eu preciso passar na frente dessa galera. Então, enquanto eles estão lanchando, eu vou fazer a revisão aqui de tudo que está acontecendo. E aí, quando eu cheguei para a prova, eu acho que eu fui tão preparada que eu esperava uma coisa um boom muito maior, um susto maior. Quando eu me deparei com aquela prova, eu falei, não, eu estou preparada demais, eu vou fazer essa prova mega rápido. E a coisa deu certo. E desde então, eu tenho me proposto a ajudar colegas, ajudar pessoas que se aproximam de mim. Muitas meninas mesmo estão na minha rede aí. E aqui eu quero deixar um abraço, um beijo muito especial para Andréia Baeta, que é uma grande amiga, uma estagiária aí notável. Está dentro da minha rede de apoio, eu conto muito com ela para tudo. Tatiane, a doutora Tatiane também, que está aí estagiando, está na porta de passar na prova da ordem, ela está aqui também presente com a gente na live, e sabem do que eu estou falando, dessa coisa de estender a mão. E usem também, para vocês já se prepararem, né, para essa coisa de
de ter a desenvoltura de falar em público, de se portar como advogado, porque o advogado, ele tem, a gente pensa que a principal arma da gente é a caneta, não, é a oratória e o poder de convencimento. Exatamente. Então, vamos usar o marketing jurídico, como a doutora Cristina bem falou, em nosso favor. Se você domina certa área, tem certeza da informação que está passando, vai para o Instagram fazer videozinho, explicando aí para o pessoal do dia a dia as informações que são importantes, porque o conhecimento parado, ele não serve para nada. Não serve para nada. Nós precisamos popularizar a nossa advocacia, porque o nosso povo é um povo popular. Nós viemos de uma camada popular. Então, eu estou meio blogueirinha, confesso, mas eu tenho usado o meu Instagram para isso, para poder difundir informação, sobretudo dentro da área criminal, fazendo um recorte aí dentro da minha área de atuação, a saber que a maioria dos meus clientes são pessoas negras. E por que essas pessoas negras estão no presídio? Eu já disse aqui por quê. Pela falta de estrutura, pela falta de políticas públicas do Estado. Então, eu não posso ser usada pelo Estado como apenas uma cotista, né? Como apenas uma estatística. Ah, não, o negro chega lá, a doutora Dandara é advogada, tem escritório próprio. Eu não posso representar a todos os negros da nossa sociedade, não posso. O Pedro não pode representar todos os homens negros. Cristina não pode representar todas as mulheres negras da área de família, não. Nós precisamos que outras mulheres, que outros homens possam chegar para ocupar os mesmos espaços e, quando nós não estivermos aqui, que outras gerações ocupem com a mesma qualidade. Então, nós estamos aqui construindo uma ponte para que outras pessoas possam passar com menos dificuldade. É isso. É isso. Eu acho que vocês concordam que, para nós finalizarmos, né, o doutor Pedro, estamos indo bem? Não, estamos próximo. É só fazer uma intervenção com a fala da Dandara, né, de espelho, velho. Eu estava assistindo Mano a Mano, né? Não sei se todos assistem. Se quem está na live assiste, né? Ele fala que a gente é o sonho dos nossos, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? E quando a gente fala de espelho, você falando isso, tipo, olha para você ver como é que a gente sempre está conectado, né? Sempre as nossas salas estão conectadas. Isso é muito importante, né? E, gente, eu tô assim, sem o que falar. Mas é muito importante, Pedro, e eu finalizando também a minha fala, a gente vive num país eivado de desigualdades, infelizmente. E se nós não agirmos dessa forma, mas eu posso dizer para vocês que de todos esses anos de movimento negro, eu estou muito animada. Por mais que vocês digam, estou muito animada. Eu vejo uma juventude mais forte, uma juventude, um termo que alguns não gostam de ouvir, mas uma juventude empoderada. Uma juventude que usa o seu cabelo afro, que usa a sua negritude e entra no fórum. Ontem, naquele evento da ESA, tinha um jovem estudante de direito. Ele estava de terno e eu disse assim, não, é nosso colega. Ele disse, não, eu sou estudante de direito. Eu estou encantado e emocionado de ter referências nesse evento, de estar com vocês, tirou fotos conosco. Então, aquilo já foi uma esperança para ele. Do segundo período. Imagina. Então, eu vejo... eu não gosto da luz do fundo do túnel. Não vejo isso. Ela não está no fundo do túnel. Ela já existe. Vocês são o futuro. Eu quero que vocês ensinem, sejam os professores dos meus netos. Meus netos, eu já estou falando mais de um. Né? Então, quero que vocês sejam os mestres, que vocês sejam os doutores para darem aulas para eles. Fica a dica aí, hein, Gabi? Acredito, como se diz, eu acredito nessa rapaziada jovem e negra da advocacia que está aí. Eu estou vendo extremamente jovens, extremamente qualificados. Se não houver oportunidade de vaga, crie o seu escritório e convide um colega. E se qualifique. Pedro, convida a Dandara, que convida a Isadora, que convida a Cristina
só para participar, né? Porque Cristina não vai trabalhar. isso Eu vou ver vocês trabalhando. E mais né? que isso, a gente tem que pensar que o escritório do advogado é aqui, ó. Ele não precisa de um espaço físico, porque muita gente fica presa naquilo. Não, eu preciso abrir uma sala, eu preciso abrir uma sala. Não. Hoje, graças a Deus, o judiciário, com essa pandemia que muito nos fez sofrer, né? Muita gente perdeu sala. Eu fui uma pessoa que perdi uma sala num ponto de referência, mas o judiciário ele teve que se acelerar e melhorar a questão dos processos eletrônicos, do próprio acesso aos autos, né? Então, hoje em dia, se apresente como advogado, não tenha vergonha de se apresentar como advogado. Ainda que você esteja em início de carreira, faça network com profissionais que já estão há um tempinho no mercado, que possam te ajudar. E colegas que já estão há um tempo no mercado, há 3, 4, 5, 6, 20, 30 anos, deem oportunidade para quem está começando. Essas pessoas precisam adentrar e elas não são seus inimigos, não são seus concorrentes. Tem muito cliente, gente, tem muito processo. Cliente. E eu acho que assim, o que faz valorizar a advocacia, e aí eu digo valorizar de forma macro, é essa questão de nós nos unirmos mesmo para a valorização da classe. Porque não adianta, eu acredito que não adianta eu me despontar como profissional, né? E deixar que outros colegas não tenham esse mesmo acesso e acabem, desculpa a palavra, mas prostituindo a advocacia, porque às vezes vender uma mão de obra mais barata vai me trazer mais cliente, e isso desvaloriza demais. Então, é uma coisa que acaba se desdobrando em outras coisas. Essa questão da ponte é fantástica. Gente, eu acho assim que nós criarmos, já existe, né? Não posso falar em criar, porque não é algo que eu estou inventando, mas essa questão de nós expandirmos essa rede de apoio, vamos trabalhar em conjunto. Às vezes eu sou um exímio criminalista, mas não sei nada de tributário, eu encontro uma advogada tributarista, de preferência negra, né? Para que a gente possa gerar aí o black money, para que a gente possa fazer essa ponte. E aí, essa questão só vai crescer, e não precisa ser necessariamente pessoas negras, porque eu digo isso direto, né? Mulheres não precisam falar de suas dificuldades para mulheres, negros não precisam falar de suas dificuldades para pessoas negras, porque nós já entendemos isso. Nós precisamos falar dessas dificuldades para os nossos ex-adversos. Então, eu recruto aqui, por meio da minha fala, amigos, colegas, professores, profissionais brancos que militem conosco. Nós não precisamos que vocês não sejam racistas apenas. Nós precisamos que vocês sejam antirracistas. E que vocês demonstrem esse antirracismo por meio de ações. Sejam aliados, né? Não é? Nós precisamos desses aliados. Defendam pessoas negras, consumam de pessoas negras, consumam de mulheres negras. Isso é muito importante. Nós valorizamos a minoria quando nós nos servimos do serviço que elas prestam. E é aquilo. Persistir é preciso, né, doutor? Persistir. Precisamos persistir. Isso mesmo. E acrescento, doutora, a questão das políticas de crédito. Eu acredito que poucos saibam, mas existem políticas de crédito, e até convido alguém que tem interesse a criar essa ferramenta de política de crédito para advogados que estão se inserindo no mercado de trabalho. Se quer ter o teu espaço, se quer montar esse espaço de uma forma, então procure as políticas de crédito, procure esses colegas, essas redes. Nós temos ferramentas. O que nós precisamos é dar o primeiro passo. Existe um poder judiciário racista, mas combata. Lembra da doutora Valéria? Olha, a doutora Valéria foi uma heroína. Fizemos um ato dela, fomos até o Rio de Janeiro, demos força para ela. Hoje é uma mulher que tem sucesso, é uma advogada bem-sucedida depois daquele fato, e vários tomaram ela como exemplo. Então, muito boa a sua fala, gostei demais de ouvir vocês. Eu estou animada e eu acredito. Olha, acredito que daqui para frente, e mais ainda, com essa OAB inclusiva,
nós vamos conseguir inserir muito dos nossos mercados de trabalho. Claro que nós vamos enfrentar as barreiras das desigualdades, porque elas são inerentes nesse racismo estrutural, mas nós temos que enfrentá-los. Ah, mas eu não tenho força. Tem sim. Se tu não tem força, busca lá. Busca lá, vai lá na doutora Dandara, vai lá na doutora Isadora, vai no Pedro. Vai lá, o Pedro, onde estiver. Se nós estivermos na OAB, nos procura. Olha só, eu ouvi falando lá no YouTube, tá? Então me dá uma dica. Senta aí e me dá as dicas. Isso mesmo. Cobrem da gente, cobrem. Vão na ACEPIR, está cheio de advogados excelentes lá. Procure o canal de dúvida, entre no Instagram, fazemos o convite para participarem da Comissão da Igualdade Racial. Ali tem jovens brilhantes, advogados excelentes, e todos negros. Então, se existe este canal, eu também defendo os colegas, eu que venho do Rio Grande do Sul, vocês sabem, eu tenho muitos amigos não negros, mas todos os meus amigos, todos, os que eu falo são antirracistas. Então, leve esse pensamento, não basta não ser racista, nós precisamos ter práticas antirracistas. Eu adorei estar com vocês, foi, meu Deus do céu. A mais jovem entre vocês, para mim, foi, né, fantástico. Né, doutor Pedro? Nossa, sem dúvidas, né? Eu sou, assim, eu já deixei claro no começo da live, né? A Isadora, eu já acompanho ela na época da faculdade, né? Então, já sou fã, ó, muito tempo, né? Doutora Dandara, eu tava vendo você falar, né? E eu lembrei de uma vez que, assim, apesar da gente ser amiga, eu te acompanho nas redes sociais. Sim, sim. E eu lembro um relato seu, falando que você foi chamada à sala do juiz. Eu comecei a ler aquele texto, mas, tipo, pra quê? Para ser elogiada pela peça elaborada. Isso. Foi uma das primeiras audiências que eu fiz no GESP para uma amiga. Era uma ação de injúria, se não me engano, era um crime contra a honra, e infelizmente não teve acordo entre as partes, né? Não teve retratação. E aí o promotor pediu para poder ver a queixa-crime. E aí ele leu a queixa-crime na íntegra. Eu falei, gente, mas está demorando tanto, é sempre tão rapidinho, né? Eles chegam lá e já falam o que vai acontecer. E aí ele voltou com a petição na mão. Eu já fiquei assim, ele falou, doutor, a senhora pode vir na minha sala? Eu, claro. Doutor, eu te chamei aqui simplesmente para dizer para a senhora que em mais de 10 anos no Juizado Especial de Belo Horizonte, é a primeira vez que eu vejo uma queixa-crime tão bem escrita, fundamentada e com as razões dispostas de forma tão objetiva. Eu quero parabenizar a senhora aqui na frente de todos os servidores. Gente, isso ali para mim foi... Eu ganhei o dia. Eu acho que se eu não alcançasse o fim da audiência, ainda assim eu estaria feliz, porque foi uma realização pessoal. É o que eu disse para vocês, eu não tive padrinho para começar. Eu me apoiei em uma pessoa que acreditou em mim e que me deu suporte de estrutura, né? Um escritório montado, um computador e o crédito. E eu tive que me virar daí para frente. Então, aquilo foi algo que me deixou muito feliz à época, e é um relato que eu realmente fiz nas redes sociais para poder dar gás novo, né, para todos nós, porque é isso, nós precisamos acreditar no nosso potencial. Eu tenho uma amiga que, na época da pandemia, eu tive um bebê de pandemia, né, o meu filho nasceu dia 1º de março, e 15 dias depois foi decretada oficialmente a pandemia no Brasil, tudo fechando, meu escritório fechou, aquela coisa toda. E de dentro da maternidade eu despachei com clientes. Eu estava o tempo todo no grupo, as meninas, mas você não ganhou bebê? Seu filho não nasceu? Tem mais ou menos umas 2 horas que ele nasceu, mas eu tenho que estar aqui com vocês. Vocês estão precisando de mim, eu tenho que estar aqui. E aí essa rede foi muito importante para mim, porque o tempo que eu estava ali no Perpério com o Benício, eu tinha outras colegas advogadas despachando processo comigo para juiz, fazendo diligência em presídio, dividindo algumas angústias e alegrias comigo. Então, a gente precisa dessa rede, sabe, doutor Isadora? Isso é muito importante. Com certeza. E é por isso que eu rede de apoio,
tanto começando dentro de casa, né? A gente sabe que não é Com todo mundo que tem certeza, esse com apoio, certeza. até dentro da universidade, a gente sabe que, pensando em pessoas negras, a luta é muito maior, porque são pessoas que muitas vezes trabalham o dia inteiro, chegam na aula cansado, não é só questão de meritocracia, e ter essa rede também sendo cada vez mais ampliada, com o ingresso na advocacia, né, tanto dos colegas das comissões que a gente começa a fazer parte, começa a trocar experiência, se fortalecer, Isso. quanto nos escritórios, enfim. E é isso, assim, e nessas partilhas como a de hoje, que a gente cresce, aprende e troca e escuta outras opiniões também, que são sempre muito, muito importantes. Já quero agradecer também pelo convite novamente, e agradecer por tudo que eu aprendi hoje, porque eu acho que a gente sempre sai com horizontes cada vez mais ampliados, assim, né? Que bom. Não, eu quero falar que além Verdade. de você aprender, você nos ensina, né? Me ensina. E diversas vezes, já vi você na TV, sabe? Rede Mídia, você estava lá, dando palestra, sabe? E, tipo, Verdade. para quem tá chegando agora, pra gente que tá assistindo, a gente vê, tipo assim, quando eu vi você chegando, eu vi a doutora Luísa também, que fez o evento do cinema do Wakanda, que Wakanda. teve oportunidade de aparecer, cara, isso para mim, assim, na causa foi um gás enorme. Eu falei, cara, tem gente grande, gente boa, gente com vontade vindo, e assim, eu não posso ficar parado me omitindo, eu tenho que colocar a cara a tapa também, e Isso mesmo. comecei a movimentar, e assim, gente, eu agradeço a vocês, mulheres pretas que estão aqui, entendeu? Não desistiram, sempre estão correndo, batalhando, sendo espelho, igual a Dandara falou, sabe? Quando eu pensei isso no mercado, eu falei, cara, eu não, sim, apesar de eu ser o único homem tá aqui, o bendito é o fruto, né? Eu pensei, eu tinha que trazer mulheres pretas aqui, sim, porque elas são as bases, entendeu? Elas sofrem mais do que eu, a gente não tem que ficar disputando quem É, sofre mais, sabe? Mas, verdade. tipo, na pele. Reconhecer é importante. Sim, eu dou crédito total para vocês, sabe? Porque, assim, por mais que eu tenha dificuldades, né? Vocês também têm as suas, sabe? Olha aí, Dandara, tinha acabado de ter o Benício, eu não sabia Verdade. disso, despachando, cara. Não, Olha, se eu for contar a minha história aqui, gestante, vocês vão sair daqui amanhã. Eu Eu tive uma isso estagiária de 2 anos. Uma pois estagiária de é, 2 anos olha de isso, idade. na audiência não, com a, na é uma noite, na história que eu ri, noite, mas na noite de ganhar a Benícia, eu fiz um flagrante, gente. Vocês não têm noção. Eu saí da delegacia, cheguei em casa e fui para o hospital ganhar a Meu Meu Benícia. Deus Deus. do céu. Que? É esses perrengues que a gente passa, entendeu? Que a gente precisa partilhar para poder dar força, porque dificuldade nós vamos ter. Muito mais do que alguma outra parcela da sociedade, mas a gente não pode deixar de lutar. De isso para jeito nenhum. mim, isso para mim abre um leque para falar que assim, não tem como eles falar que a gente não está preparado para as dificuldades, sabe? A gente é forjado nas dificuldades, então Nós tipo somos assim, forjados na dificuldade, isso o, mesmo. o que que vocês têm pior do que a gente já está passando na vida, entendeu? Sabe? Então, eu agradeço as oportunidades que eu tenho na vida e, assim, grandes escritórios, igual você falou, empresa, sabe? Essa galera que está vindo, que vem por baixo, gente, a gente está pronto, né? A gente aguenta, né? Pode É vir, pode importante, chamar, pode dar oportunidade. Vocês não vão se importante arrepender. nisso, né, Pedro? É a autoestima. Levanta a tua autoestima e tenha confiança em ti. Tu, com certeza, com a confiança, sabendo que tu estás ali, que tu tens capacidade, entra na sala de audiência, vai cometer um erro, vai esquecer de algum artigo, vai. Vai, a gente com 30 anos esquece. Mas aí tu aprende com esse erro e melhora. Na próxima audiência, tu já está preparado e não comete mais o mesmo erro. Mas coragem, isso é importante, ter confiança em ti. E qualificar. Português, agora a doutora Dandara falou de uma peça. Eu disse assim, durante a faculdade, eu fiz um curso de português. Precisei fazer, porque me fortaleceu. Disse assim, mas para quê? Para quê? Para poder fazer uma peça, como a doutora Dandara falou.
eles apreciam, por mais que a gente pense que não, eles olham e dizem assim, nossa, olha o português desse advogado. Então, acho, quanto mais eles esperam, mais eu quero conhecer esse advogado, é um advogado negro. Então, nós vamos quebrar essas barreiras, vamos derrubar essas barreiras, invadindo, nos qualificando, estudando. É difícil, mas olha a doutora Dandara, olha o doutor Pedro, olha a doutora Isadora, olha a doutora Isadora. Nós estamos aí enfrentando, ela está enfrentando o mercado de trabalho. Esses dias ela me deu uma ótima notícia de que já estava trabalhando. Então, o que é isso? Vocês pensam que, como diz, não é cotas. Claro, eu admiro e acho que as cotas têm que existir e nunca acabar. Mas a gente precisa ir à luta. E as pessoas pensam que com as cotas basta ser negro para entrar na faculdade. Não, a gente precisa estudar. Então, vamos Você fala lá. uma coisa importante, né? As cotas a gente tem que mostrar a excelência, você não pode ter uma média baixa. Exatamente. Você tem que ter excelência. O doutor Lúcio fala isso no livro dele, né? Fala, Que, as costas você tem que ter uma excelência. Não adianta, não basta ter só preto, ser cotista, né? Você tem que estar numa excelência, porque quando eles avaliam as federais e falam que o problema é das cotas, o problema não é das cotas, porque os alunos, para se manter na cota, eles têm que ter notas de excelência. Não é a média, é excelência. Excelente. E ele fala muito do racismo acadêmico em função da criação das cotas, o que se enfrenta. Mas eu estou muito feliz de vir de um outro lugar, de um outro estado, e encontrar o mineiro é um ser especialíssimo. Eu posso dizer isso para vocês com todas as letras. Eu aprendo demais com o mineiro. Às vezes, o mineiro me quebra. Eu chego, vou com o gás gaúcho, aquele gás, o mineiro, calma, vamos lá. É uma outra advocacia e eu estou aprendendo muito com vocês. Eu agradeço muito de ter participado desse debate, dessa conversa tão gostosa e que eu acredito, tomara que a gente tenha alcançado, a gente tenha levado a mensagem para os colegas e para quem está querendo ingressar. Fiquei muito feliz. Eu agradeço muito por ter participado. Obrigada, gente. Obrigada quem ficou até o final também, que foi muito importante, né, essa conversa. Já aproveito também para agradecer e dizer que a gente pode continuar, né, conversando tanto através da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, quanto pelos Instagrams pessoais. Deixo indicação do Olhar Cotidiano, que é a minha página, e é isso. Obrigada, Pedro. Não, eu fico muito honrado de ter vocês aqui, ter você, ter a doutora Dandara. Agradeço vocês ter aceitado o meu convite, eu pensei com isso muito carinho. Eu espero que quem assistiu tenha ajudado, né? Porque a ideia é, por mais que a gente fala muito da ancestralidade, né? É importante a gente saber de onde a gente veio, né? Mas a gente tem que falar do presente, do atual, né? E, gente, muito obrigado, gente. Eu quero aproveitar para esse momento final para fazer os meus agradecimentos a todos que tiraram um tempinho, né, para estar aqui com a gente nesse bate-papo de qualidade. Foi muito maravilhoso estar com vocês. Eu estou lisonjeada, bem agradecida mesmo pelo convite, viu, Pedro? E quero dizer que são encontros como esse, né, são aquilombamentos como esse, que nos dá um gás novo de acordar amanhã e saber que nós precisamos ir à luta, precisamos coexistir e resistir para que... não estamos sozinhos. E que nós não estamos sozinhos, isso mesmo, nós somos uma rede, um corpo único de luta, e eu espero, com o coração assim bem aberto, né, que esse mês de novembro, que foi um mês de reflexão para a consciência negra, que mais consciências coletivas, raciais e sociais se despertem entre nós, entre os nossos irmãos, né? E, sobretudo, no meio jurídico, para que outros Luiz Gamas possam se despontar, né? Para que nós tenhamos aí
outras Esperanças Garcias, doutora Cristina, outras Cristinas Bragas, outras Dandaras, outras Isadoras, outros Pedros, porque nós precisamos que o nosso povo chegue. Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é de acesso mesmo, e eu sou muito grata por poder viver um momento desse, um momento de qualidade como esse, e quero deixar aqui, nessa fala final que eu já me estendi, 2 apelos grandiosos para pessoas negras, principalmente, para que elas se declarem negras, para que elas assumam suas raízes, independente de onde estejam socialmente, né? Não deixe atrelado o abandono das suas raízes à ascensão social. Nós precisamos subir com as nossas características, seja o seu cabelo afro, seja o seu nariz um pouco mais achatado, seja a sua vestimenta tribal. Isso não serve não só para pessoas negras, mas para todas as pessoas que têm essa ligação cultural, tribal, né? Nós temos visto aí na política, que para o nosso próximo governo, né? A aceitação desses traços étnicos vão vir muito fortes aí. Nós temos índias assumindo ministérios, nós temos pessoas ligadas diretamente ao movimento negro nos representando, e que essa representatividade ela venha de cima para baixo, que ela abarque o judiciário, que ela abarque o legislativo, o executivo, todas as áreas de poder. Então, você negro, se aceite de forma verdadeira e mostre essa aceitação para a sociedade, porque nós precisamos urgentemente, né, enfatizar a nossa negritude, demonstrar que o advogado ele pode sustentar brilhantemente usar trança, ele pode sustentar brilhantemente usar dread, como a doutora Rita Galvão, que eu sou apaixonada, né? Então, isso é muito importante. E o outro na live acompanhando a gente. E outro apelo que eu faço é para que nossos pares, né, os nossos ex-adversos, que pessoas brancas nos aceitem e se aproximem. Nós não estamos aqui para disputar espaço com vocês, nós queremos coexistir da mesma forma, com dignidade, com possibilidade de crescimento, pois estamos aqui na busca de um bem comum, né, que é a universalidade e o crescimento social de todas as pessoas. É isso que se predispõe o Estado Democrático de Direito, é isso que nos assegura a Constituição. Eu agradeço a todos que nos ouviram, foi maravilhoso, e eu me coloco à disposição de todos aqui. Doutora Cristina, Isadora, Pedro, muito obrigado por me ombrear, viu? Gente, muito obrigado. Tá? Gente, vamos encerrar a live. Galera, obrigado por quem ficou até o final. Esperamos que tenhamos mais encontros como esse, né? Vou planejar. E muito obrigado, gente, pelo convite. Obrigada eu. Um abraço a todos. Boa noite.